Salve, salve galera, buenas, Rodrigo Siriaco na área para mais um Casa Poeticast, seu programa de quebrada onde a palavra faz morada. E ó, siga a gente nas nossas redes sociais, hein? Casa Poética SP. E agora roda a vinheta pra gente conhecer oficialmente o convidado deste programa. Bora lá! Agora sim, voltamos em definitivo com este programa que está levando um estúdio de gravação, aqui ó, todo montado, são 3 câmeras geral, para dentro das escolas, levando também arte, informação, cultura, entretenimento. Hoje, diretamente da EMEF Rodrigues Alves. A galera toda aqui, muito obrigado aos estudantes que estão aqui nos acompanhando, para receber ele que é poeta, educador, comunicador, também slammer, agitador da palavra, produtor cultural, porque a gente que trabalha na quebrada, a gente nunca faz uma coisa só, a gente é multiartista, é multiprofissional, várias frentes para poder atuar nessa sobrevivência. Então, queria pedir muitas palmas para também meu amigo Vitor Rodrigues. Salva de palmas, por favor! Salve, salve! Salve, salve, da hora demais. Muito feliz de estar aqui, de receber esse convite, de participar desse programa, de estar aqui com vocês, conhecendo, fazendo essa conexão Zona Leste, Zona Norte, e vamos que vamos. Vida longa, a nossa arte e as nossas ideias. Exatamente. Aliás, Rodrigues Alves, qual o bairro aqui, Rodrigues Alves? Parada Inglesa, exatamente. Conexão leste-leste, né? Ô, Vitor, já começando por aí mesmo, eu queria que você contasse um pouco para quem está chegando, quem quer conhecer do seu trabalho também, um pouco das suas origens, na verdade. Quem é o Vitor, aonde o Vitor nasceu, qual quebrada, qual território o Vitor cresceu. Se apresente aí um pouco para quem está assistindo e para quem está aqui acompanhando a gente, por favor. Fechou, eu sou o Vitor Rodrigues, aí como sou chamado na cena da poesia. E eu sou da Zona Leste, sou da região de Itaquera, do Aê Carvalho, especificamente, bem pertinho do estádio do Corinthians, inclusive. Mas já frequentei O que é bastante quase uma também. provocação para você, então, né? A Eu gente que vai sou falar sobre isso palmeirense. daqui a pouco. Por quê? Mas tá bom. Mas também vivi boa parte da minha vida, assim, frequentando a região de São Miguel, Ermelino Matarazzo, né? Tenho família lá também. E nos últimos anos a Guilhermina. Mas é cidadão do mundo, né? Já tenho uma caminhada também com o pessoal da Zona Sul, já dei aula para os lados de lá, né? Já fiz parceria com muitos coletivos dali também. A gente é da palavra, e palavra é movimento, né? Literatura se faz com as pernas também, Sim, então estamos aí na cidade inteira. exatamente. Literatura, poesia, movimento. Para quem não entendeu, tá perdendo tempo, né? E Vitor, sobre essa parte das origens aí, você, dentro da sua família, você tem outros irmãos, irmãs, como que foi esse desenvolvimento familiar aí? Você estava contando um pouco. Sim. Você sempre morou nessa região de Itaquera, depois vocês se mudaram, como foi isso aí? Sim, eu sempre morei ali, né? Eu moro de aluguel até hoje, então já mudei 13 vezes de casa, fiquei pingando de lá pra cá. É poeta mesmo, né? Tem que se mexer. Sim, E eu tenho uma irmã e sou o artista da família, né? Já era criança esquisita, né? Sempre era uma criança, pô, ele é meio diferente, né? Por que ele faz essas coisas aí? por que que falava que era esquisito? Pergunta. Porque eu era quieto e porque eu sempre fui muito observador, sempre fui muito quieto quando criança e observador. Então era aquele que eu tava num lugar que, enfim, você é criança, geralmente os lugares não são pra você, né? Então eu tava num lugar que eu não me sentia muito à vontade, eu ficava na minha, só que eu sempre ficava observando. E aí se alguém vinha trocar ideia comigo, eu desenrolava. Eu ia longe, assim, com 5 anos, 6 anos. E aí já falou assim, nossa, esse menino é meio esquisito, né? Fala, pô, é inteligente, ele vai... Eu lembro de uma vez, meu pai com 12, 13 anos, já vamos entrar nos lados da carreira artística, né? Eu queria ser músico. E aí eu falei, pô, vamos fazer um. Meu pai e minha mãe falaram assim: ó, a gente tá com uma condição melhor, dá pra gente conseguir colocar você em algum curso. Falei, pô, eu quero fazer música, né?
com certeza. Eles não. E aí eles juntaram comigo num domingo, assim, na mesa. Eu lembro, tipo, 6 horas da tarde do domingo, uma conversa muito séria. Olha, filho, você tem que parar com essas ideias aí, porque esse negócio não dá certo. Você tem que usar a sua inteligência ao seu favor. Você precisa ganhar dinheiro e tirar essa família da pobreza. A gente era bem pobre naquela época, né? Hoje, minha mãe e meu pai se matando de trabalhar, conseguiram pelo menos eles ter uma casa, né? Mas na época era bem complicada a situação e aí era essa esperança. E aí não deu certo, né? Virei poeta, não ganhei dinheiro, Não conseguiram mudar esse não rolou, não destino. mudou. Foi na Da hora. teimosia. E você estudou nessa sua formação escolar, conta um pouco pra gente como é que foi esse período da escola aqui, né? A gente está dentro da escola, da Rodrigues Alves. Conta um pouco em qual escola, foi mais de uma escola que você estudou? Foi sempre na mesma? Foi mais de uma. Conta um pouco dessa fase aí, como que foi, se a escola foi um período de acolhimento, se foi um período que você sentiu mais ameaçador, porque é isso, né? A gente fala de escola, parece sempre que aquela... Eu acho que hoje nem tanto, mas e aí eu vou falar na minha época, porque eu já tenho 43 anos, viu, gente? Mas na minha época, a visão que se tinha da escola era uma visão muito, né, daquele ambiente protegido, daquele ambiente que hoje eu já não vejo tanto, eu acho que não é uma visão tanto, mas como que era para você a escola? Como que você percebia a escola? Você tinha Uhum. esse acolhimento? Era uma coisa mais... Não era muito acolhedor, não. Era um ambiente bem hostil, assim, final dos anos 90 também, né? Uma onda de violência muito grande em São Paulo, né? E, pô, era uma escola na quebrada. Aí depois eu fui pingando também de escola em escola, porque minha mãe era professora, então às vezes ela dava aula numa escola. Tinha uma época que ela chegou até a dar aula em escola particular, aí conseguia uma bolsa pra mim ali. E aí eu ia pingando de uma escola em outra. E assim, é o primeiro contato com a sociedade do jeito que ela foi criada pra ser, né? É onde a gente vai sendo moldado pra ser cidadão, cidadã, né? Então, e aí a sociedade, você sendo um jovem periférico de São Paulo, vai ser um pouquinho hostil com você. Então era um ambiente de, sim, terra de ninguém. E eu fui sobrevivendo nisso. Hoje a gente fala, né? Hoje tem esse debate da neurodivergência e tal, dessas pessoas que absorvem e lidam diferente com as relações sociais, né? Mas na época eu era só estranho mesmo. Enfim, tinha várias questões. Mas eu sempre me virei bem, por eu ser uma pessoa muito observadora, por eu sempre ouvir antes de falar, de ficar na minha, de entender, pô, como que eu vou falar com essa pessoa aqui? Como que eu vou falar com essa galera? Eu conseguia me virar bem, então eu Era o sobrevivente. eu era sobrevivente, sempre fui sobrevivente, assim. E aí, assim, na questão de estudo, eu sempre gostei muito de me aprofundar, de pesquisar, de estudar coisas que me interessavam. E aí vai das coisas mais aleatórias possíveis, assim, tipo, sei lá, os arqueiros do Japão e as brincadeiras das tribos indígenas do Brasil, assim, esses eram os meus focos de estudos aleatórios, assim, astronomia, buraco negro, e aí às vezes alguma coisa da aula de história, da aula de português, mas na sala de aula eu era mais de ficar ou conversando ou jogando RPG. Eu já conheci o RPG muito cedo, né? Que para Sim. quem não conhece é um jogo de narração, né? Então para você jogar basta a palavra e Criar gente que tá na histórias, né? mesma onda que você, né? E aí ficava jogando isso na sala ou eu ficava lendo. Eu levava livro pra ficar lendo embaixo da carteira, assim, porque também eu pegava muito fácil. Eu entendia o que era a escola, assim, né? Era ter que tirar nota e passar. Então eu estudava só o que eu precisava pra passar. Não precisava, às vezes, prestar atenção nas aulas pra fazer isso, eu só pegava depois dar uma estudada e tirava nota. E aí eu deixava pra prestar atenção nas aulas pra gastar essa energia nas que realmente me interessavam. Geralmente era coisa ligada à ciência, gostava muito da língua também, né? Dessas curiosidades da língua portuguesa, não Sim. necessariamente das regras, mas mais desses jogos, dessas brincadeiras que tem, né? Das origens das palavras. Era uma coisa que me interessava muito. E geografia, história, eram mais essas coisas que me interessavam. Mas assim, mais pela curiosidade do que pela escola mesmo. E sobrevivi também por causa do futebol, né? Eu era Sim. goleiro e eu gostava de ser goleiro desde os 7 anos. E aí, por mais que eu era o nerd, por mais que tinha uns caras que me zoava, na hora de defender, eles precisavam de mim, né? Então, tinha essa moralzinha E você também. era um bom jogador? Eu era bom goleiro. Hoje nem tanto, mas na época era bom. As pernas não aguentam mais, né? E tem alguma situação na escola que você lembra que foi mais marcante, seja por uma coisa boa ou não?
que ficou um pouco assim desse período escolar? Uma história mesmo pra gente. Pô, eu acho que história específica não, assim, mas o que mais me marca eram esses escapes, assim, esses refúgios. Eh, era ficar lendo, eu lembro que eu lia era o livro que estava sendo lançado na época, né, que era o Harry Potter, depois aí a autora se tornou uma pessoa lamentável, né, mas na época A gente ainda tenta salvar a obra, né? é, foi uma obra que Difícil, chegou difícil diferenciar, né, obra de artista, né? A gente, pelo menos pra mim, tem essa complexidade, mas a gente tenta salvar, né? sim, sim. E assim, sempre esses escapes, e todos muito ligados a esse lado lúdico, esse lado artístico, né, o futebol, o RPG e a música, né. Eu pronto, você falou de uma história, eu na quarta série, minha mãe estava dando aula numa escola particular, e aí teve uma Olimpíada de Matemática que valia um Discman. Discman, pra quem não sabe, É, era um negócio que lá no tempo dos astecas, você ouvia a música num CD e era um aparelho vocês desse sabem o que é um tamanho, CD, assim. gente? Sim. Olha, Isso, é porque a gente pergunta porque é da fita cassete, né? Da fita veio videocassete. depois do Walkman, o Discman. Isso. Aí eu ganhei, tinha lá Ganhar um Discman era Olimpíada igual de ganhar o que Matemática. hoje, vai? Nossa, ganhar é tipo uma moto. Não, Não, na calma. moto não. Um celular, um Samsung. Era tipo Um ganhar um celular. celular, é. Um Samsung, né? Era uma. Sim, sim. E aí foi isso, assim, e era um negócio que, assim, ninguém na minha família tinha a mínima condição de comprar isso. E aí eu cheguei lá e falei, pô, eu vou ganhar esse negócio aí. E aí, na verdade, eu nem achei que eu ia ganhar. Eu falei, eu só vou fazer, né? Eu era bom em matemática. Sim, era uma Olimpíada? Era Olimpíada de Matemática na escola. E aí eu ganhei Discman. E aí também, aí eu comecei a levar ele pra escola e ficar ouvindo. É. Mas eu ficava ouvindo no ouvido só, bem baixinho, pra prestar atenção na aula. Não façam isso, tá, galera? As A gente professoras e sabe que ninguém faz professores. isso, a galera, né? Mas, Atrapalhar a aula, não, jamais, né? Não acontece. mas assim, eu falei pro Discman porque, na verdade, eu ouvia só nas aulas que tinham os professores, umas professoras assim que já tinham desistido de dar aula, sabe? Às vezes na sala. E aí ficava meio nessa negociação, aí ficava meio que Sim. ouvindo e. Mas o que eu mais fazia, eu falei do Discman porque eu gostava de levar. Aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a pedir CD de presente de aniversário. Toda vez que tinha alguma coisa, eu pedia um CD. E aí eu gostava de ler as letras nos encartes, né? Esse era um momento, assim, que também pegava, assim, de ficar lendo encarte de CD, lendo letra. E foi aí, inclusive, que me levou pra poesia, né? Foi É. letra de música. Quem que você, nessa fase, você lembra que escutava e você lia também a letra da música, se lembra? Eu lembro porque foi os primeiros CDs que eu ganhei. Minha mãe era viúva nessa época. Aí tinha um namorado lá, ele queria fazer uma média no Natal, deu uns CDs. Ele deu um CD do El Chan e um CD do Skank. E aí eu ficava. E aí por muito tempo foi os únicos que eu tinha, né? E aí eu pegava também E bem emprestado diferente, né? bem diferente, bem É o Chan diferente. e Skank, hein? E aí eu pegava emprestado também dos meus primos e primas. Aí era o do Charlie Brown também. Tinha um do Charlie Brown. Acho que eram esses três, assim, os primeiros que eu ficava lendo as letras. E era interessante que era bastante diversidade, né? E aí eu já tinha de cor, assim, nessa época, as letras do Racionais, porque eu ouvia muito. Morava ali no E. Carvalho, eu morava num lugar que tinha bastante ladrão e os caras ouviam bastante de final de semana, assim, botava no carro. Assim, eu tava na rua, tava ouvindo Racionais e os outros raps, né? E aí o Racionais foi o que mais me pegou e eu já sabia de cor as letras. E aí é bom que ia tudo pro debate, né? Skank, El Chan e Racionais, tudo no mesmo balaio. Esse é o resumo das minhas referências Da hora. iniciais. Mano, você já entrou um pouco, mas queria. Eu acho que até dessa sua sensibilidade, né? Você falou muito a questão da observação, essa parte da criança, e você falou aí de que queria fazer música, então essa fase já começou um pouco esse seu lado artístico, né? Conta um pouco, quando a escola também teve algum tipo de influência nisso? Foi mais uma coisa. Da onde você acha que começou essa sensibilidade artística sua? Eu acho que você usou a palavra que é a que eu tenho usado também, da sobrevivência mesmo. Não era incentivado, assim, eu nem via como arte, eu nem sabia que era arte, assim. Eu não me chamava. Inclusive, eu terminei a escola falando que eu não gostava de poesia. Olha só, até os 17 anos, e tinha de cor, ouvia rap direto e não.
E pagode também, pagode eu gostava muito, mas o pagode não era no CD, né? Não tinha. E aí foi isso, assim, foi o refúgio mesmo. Eu não foi algo consciente, assim, Sim. foi algo onde eu me apeguei, que era algo que fazia sentido pra mim. Era um jeito de elaborar um mundo que era bem violento, que não era muito gentil comigo e com as pessoas ao meu redor também, né? Eu tinha também isso na escola, por já ser diferente, né? Eu estava sempre do lado das pessoas que eram também marginalizadas, né? As pessoas que sofriam bullying, as pessoas que sofriam racismo, que sofriam homofobia na época, então eu sempre era amigo dessas pessoas. Então a gente tinha também esse instinto de sobrevivência, né? Eu sofri o bullying, no caso, por causa também da neurodivergência, por causa dos tiques nervosos que eu tinha, por causa de várias questões e tal. Então, era um jeito de sobreviver, assim, quando você tem o futebol, a música, o RPG, que também é literatura, né, também é arte, é um jeito de você elaborar, né, de você criar um outro mundo para você sobreviver dentro desse daí que você tá, né, Sim, e recontar esse mundo nesse lugar também, né. da hora. Aproveitando que você está falando um pouco sobre neurodivergência, e acho que nem todo mundo às vezes conhece um pouco, Sim, sim. e você queria que você explicasse então para a galera um pouco o que é a neurodivergência, se você pegou algum laudo recentemente, você está estudando, como que é essa questão Sim. aí? Diz É, pra gente aí. assim, é uma palavra nova pra mim, né. Até então, assim, eu depois de adulto já estava trabalhando, quer dizer, trabalhei desde cedo, desde os 14 já, mas aí eu estava trabalhando num emprego registrado mesmo, e aí recebia alguma coisa minimamente decente, não muito, mas já era. E aí foi que eu comecei a ter acesso ao que era, eh o que que eram essas questões. Eu descobri que existia depressão, por exemplo. Eu descobri que tudo que eu passei a vida inteira não era o meu jeito, como falavam, né. Não só a depressão, os outros quadros também, né. A minha terapeuta que me acompanhou por quase 15 anos, a gente não trabalhava com diagnóstico, com laudo, porque a gente nunca escolheu ir por esse lado, a gente sempre foi uma escolha nossa mesmo, conjunta, de lidar, né. Eu preferi encarar o que estava acontecendo do que buscar, até o caso da medicação, né, entrei na medicação só nos períodos mais tensos, que Crítico. não tinha como lidar sozinho, mas a escolha sempre foi por lidar sozinho. E aí agora, por indicação dela, eu troquei de terapeuta, e aí a gente tá começando a ir para o lado de diagnosticar um pouco mais, mas muito mais para ter mais ferramentas para lidar do que Sim, por outra coisa, porque também ajuda, né. Você também tem essas questões, né. sim, Mas é algo que é muito novo, assim, tipo, neurodivergência mesmo é uma palavra que eu conheci ano passado. Eu nem não sabia nem o que que era. E aí é isso, assim, são essas pessoas que têm o funcionamento do cérebro de um jeito diferente, assim. A sociedade, ela se organiza de um jeito que favorece quem pensa de certa maneira, que favorece quem se adapta a isso, e tem gente que simplesmente vai ter dificuldade, bastante dificuldade, para lidar com alguns aspectos, né, com algumas situações da vida. E aí, muitas dessas pessoas são artistas, inclusive, né, sim. que já tem eu acho que é um pouco disso também, né, você ir para o lado da arte é um jeito de você conseguir elaborar, essas violências que você sofre no seu dia a dia, seja pelo que for, né. Sim. É, eu perguntei pro Vitor também, porque eu sou uma pessoa neurodivergente, né? Eu tenho autismo de nível 1. Eu me identifico muito com o que o Vitor falou, porque desde a minha infância eu sempre era um pouco mais isolado, era uma criança que eu gostava muitas vezes de brincar mais sozinho. Eu tinha muitas crises na minha infância, eu tive muitas crises na minha adolescência. Também comecei com questões de saúde mental já na adolescência, então questões de ansiedade, questões de depressão também. E eu demorei quase 40 anos. Eu busquei tratamento, né? A gente busca as respostas, porque ter esse tipo de condição são questões que trazem um sofrimento muito grande. E aí, faz pouco tempo, não vai nem tem nem 2 anos, que eu tenho 1 ano e meio que eu tive meu laudo, e para mim foi muito importante de trazer respostas, né, trazer um direcionamento e trazer caminhos. Vou aproveitar, vou mostrar aqui, não sei se a gente precisa ajustar aí, Bill, mas mostrar alguns dos livros do Vitor. Esse foi o aqui desse lado é melhor ou do outro lado, Bill? Esse lado aqui, ó, aqui assim, aqui tá bom? Praga de Poeta. É um livro de poemas, faz parte de uma trilogia.
Depois eu passei para vocês verem. Tem o Sinceros Insultos, volume 2 dessa antologia, trilogia, e o Aprender Menino. Temos também aqui o Aprender a Morrer. Depois você me conta um pouquinho. Uhum. Deuses Fazendo Bolo ou Ingredientes para Nascer de Novo. Ó, tem bastante coisa, né? Eita. E esse daqui que é um dos que eu sempre gosto de todos, mas esse aqui eu tenho Versos para Aumentar o Mundo, que são poemas curtos. Vou passar aqui geral para dar uma olhada, mas eu vou aproveitar, vou pedir para você fazer uns poeminhas curtos aqui pra gente. E aí eu vou tentar até lembrar para fazer um bate-bola com você de poeminhas Boa, curtos. fechou. Lembrar dos seus, né? Os Escolhe, poeminhas escolhe curtos, qual que você então. começa Tá. aí. Já pode? Pode, já tá gravando. Eu vou falar um que não tá no livro, hein? Eu até penso em Isso, fala, reeditar. fala que não tá no livro que eu falo os que eu já sei. Pronto, por isso mesmo. Eu penso em reeditar o Verso para Aumentar o Mundo, colocando uns textos novos e tirando uns que eu preferia não ter publicado. Sempre. Não por nada, assim, né? Mas é o processo, né? Tem uns que você fala, nossa, por que eu escrevi isso? Podia ter passado esse. Podia. É, Cachorro criado em apartamento fica feliz quando vê coleira. Amigo é mesmo folgado. Você dá a mão, ele quer abraço. Tem um que eu escrevi pra Luz Ribeiro, grande amiga nossa aí também. Chama Composição. Somos 70% água, 30% sede. Se a gente é o que come, quem não come nada, some. Deve ser por isso que ninguém enxerga toda essa gente que passa fome. Vitor Rodrigues. Mais um? Mais um. Eu tô resgatando os que você não conhece, que eu não falo. Tem um que chama Natal em Itaquera. Na fila do shopping, na falta de um pai, vai o Noel mesmo. Palmas para o Vitor, por favor. Aproveitando agora, então, eu vou pedir para vir uma das nossas colegas aqui da MF, Rodrigues Alves, fazer uma pergunta. É para fazer uma pergunta. Então, cadê a Maria Eduarda? Salve de palmas para a Maria Eduarda, por favor, chega para cá. Pode se posicionar aqui, Maria Eduarda. Você pode olhar para a câmera, pode olhar para o Vitor, só fala bem pertinho do microfone, por favor. Com quantos anos você Fala, começou? volta, isso, aproxima da sua, isso. Aí sim, vai lá. Com quantos anos você começou a gostar da poesia? Boa. Como eu tava falando, né? Eu comecei a gostar mesmo muito cedo, acho que com 7 anos já, mas eu não sabia que era poesia. Eu comecei a gostar de poesia reconhecendo como poesia depois dos 15, 16, 17. Só que é isso, eu gostava de rap, de pagode, de RPG, e gostava de uns versos que eu tenho. Meus avós e avós, eles são nordestinos e eles são do interior, então eles têm essa cultura de muita história, né? Muito contar história, ouvir história. E meu avô trazia muitos versos de cantadores. Então, já era poesia, eu já gostava muito, muito, muito. Só que eu só não sabia que era poesia. Mas foi por aí, com 7 anos que comecei, e aí comecei a chamar de poesia depois de adolescente, quase adulto já. Obrigado, Maria Eduarda. E você? Com quantos anos começou a gostar? Não, eu ia falar brincando, ela respondia, eu não gosto. Gostei de você. O importante é a sinceridade, né? Até porque, às vezes é isso, né? A gente... Uma coisa que eu acho que é muito louca, né? Eu vejo acontecer, é assim, a gente fala... E isso é importante, eu gosto de falar disso quando a gente fala da literatura e poesia. A pessoa fala, livro, sala de leitura, biblioteca, literatura, poesia. Eu não gosto, porque é aquela coisa assim, tal... É que às vezes as pessoas também têm essa imagem que parece, se você gosta disso,
Você não pode gostar de outras coisas, Também é. né? Eu vejo muito assim, não, eu vou ficar num livro, não, eu prefiro uma música, mas você pode gostar de uma música, e você pode gostar de um filme, uma série, e você pode gostar de um teatro, e você pode gostar de pintar, e você pode gostar da dança, porque na verdade não existe essa exclusividade, né? De Sim. uma Não, linguagem. e na história da literatura mesmo, né? O livro é muito recente, né? Isso. Começou, sempre foi oral a literatura, sempre foi falado, sempre foi passado de uma pessoa para outra. Isso. O que é Então, muito mais interessante, também. né? Quando a gente pega esse momento da gente falar o poema. E falando da literatura oralizada, dessa poesia oral, eu queria que você contasse um pouco quando é que você entra nesse movimento, né? Primeiro nesse movimento de saraus, quando é que você conhece, como é que você se relaciona, a partir de quando? Conta um pouco dessa sua história aí com os saraus. Foi por causa do rap. Foi totalmente por causa do rap. Como eu falei, desde criança, assim, é algo que me pegou muito. Sempre gostei muito, muito, não só das letras, mas da musicalidade mesmo do rap. E aí chegou um momento que eu fui ficando mais velho, fui começando a ir mais nos shows. Começou as batalhas de rima também, né? Começava a ir lá. As batalhas são de antes, né? Os shows, claro que são de antes também. Eu comecei a ir mais ou menos em 2007, 2008. Comecei a frequentar mesmo, assim, quase toda semana. Eu tava em algum pico de rap, Mas como público, como mas público, como sempre como ouvinte público, ali. isso. E aí, o rap começou a falar disso, começou a falar de sarau, e algumas pessoas mesmo. O sarau começou a popularizar um pouco mais nas quebradas, né, nessa época, Sim. 2008. Bom, começou antes, né, você é de bem antes, mas pra mim chegou mais ou menos em 2007, 2008. É, em 2008, 2007, 2008 mesmo, eu também fui fazer cursinho da Poli, que era um cursinho popular lá em Itaquera, nem existe mais, inclusive, porque era de um projeto social e tal, depois virou um pouco mais comercial e aí fechou. E a galera de lá também já era mais ligada na cena de circular, de se movimentar. A galera escutava teatro mágico também, né? A gente tava falando Sim. que eu fui no show do Reencontro, voltei a ter 17 anos nesse sábado. E aí já se falava um pouco disso, né? Já tinha esse negócio dessa prática da poesia em voz alta em grupo, já se falava de sarau, já tinha gente que escrevia e mostrava um pros outros. E aí o rap mesmo começou a falar disso nas letras, né? O Criolo falava, você quer brisa, vai escutar poesia, toda quarta-feira ainda tem Coperifa. Depois lançou, né, Leva no Sarau, Salve essa alma aí. O Inquérito no disco deles também falava disso, né? Sim. E aí eu fui lá e fui atrás e descobri. E assim, foi libertador, assim, eu colar e ver o que estava acontecendo. Inclusive, o Mesquiteiros, né, foi um dos primeiros saraus que eu Sim. comecei a frequentar, de fato. Eu tinha ido pingado, mas o Mesquiteiros, até por ser na Zona Leste, e o Suburbano Convicto também, foram os que eu, assim, batia cartão lá. Fiz parte Sim. do grupo, né, por uns anos, ótimos anos. E, e foi isso, foi principalmente pelo rap. E não só o rap, a música, né? A cultura hip hop em si. Hoje em dia, a literatura periférica é até considerada, né? Sim. Como parte da cultura hip hop. E é isso. E aí a cultura hip hop é rede, né? É se juntar, é trocar ideia. Ó, eu tô com um problema que eu não consigo resolver, você também tá com o seu. Vamos jogar todos aí, a gente discute todo mundo junto, de onde o problema veio, pra onde ele vai e como que a gente sobrevive com ele. E aí, disso para você fazer a primeira produção, seus livros estão circulando aí, a galera tá vendo, para você fazer a escrita do seu primeiro livro, Praga de Poeta. Como é que foi, Vitor? Como que foi esse processo? Foi uma coisa mais orgânica, natural? Tipo, você começou a participar do Saraus, foi escrevendo? Teve alguém que chegou e te ajudou nesse caminho? Foi as duas coisas. Primeiro que assim, foi, foi um espaço de desaguar, né? Como eu disse, eu era bem quieto, bem na minha, assim. Só que eu observava tudo, ouvia tudo, né? E aí você vai virando uma esponja, você vai guardando tudo na sua cabeça. Se você não botar pra fora, você vai estourar, você vai ficar maluco, né? O tubarão do lixo também, ele fala, né? Pô, eu escrevo pra não matar um, senão eu matava um. É. Se eu não escrevesse. É A, quase a isso. Eliane Brum, ela tem uma frase que eu gosto bastante, que também tem a ver com isso, que ela fala assim: escrevo para não matar, mas também para não morrer. Exatamente, Eu no caso, escrevo para não matar, mas também para não morrer. Né? pra não Pega... matar os outros e nem a si mesmo, né? E aí, foi esse espaço, assim, de encontrar um espaço acolhedor
para quem estava disposto a falar das ideias, a falar e principalmente dos sentimentos. Eu tenho essa questão também, que de sempre ser, desde criança, ser um homem, né, uma pessoa do gênero masculino mais sensível. Sempre, inclusive na escola, sempre falava, não, ele é gay. Simplesmente por eu ser mais sensível, por eu ter amigas, isso era uma coisa muito doida. Não entrava na cabeça dos meninos, como que ela é sua amiga e você não quer pegar ela? Eu falei, porque ela é minha amiga. Pô, mas ela é mó gata. Beleza, mas ela é minha amiga. Por que só existe esse tipo de relação, né? Sim. E aí também foi um espaço onde eu podia ser sensível. Eu podia, simplesmente, eu não ia ser agredido, não ia ser julgado, não ia ser tirado por isso. E principalmente porque eu via outros homens também sendo sensíveis nesse espaço, né? E aí foi juntando tudo isso. Foi primeiro esse momento de olhar, de me reconhecer, de encontrar um espaço acolhedor na literatura periférica. E aí, naturalmente, você vai... Eu colei só ouvindo no começo, né? Demorei um pouco para falar o primeiro texto. Eu comecei só ouvindo, aí depois eu comecei a recitar umas letras de música. Aí eu comecei a ler textos do Rodrigo, da Dinha, do Sérgio, que eu gostava. Aí eu comecei a recitar textos dos outros. E aí chegou a hora de... Sempre escrevendo, aí você vai trocando ideia, você vai pro sarau, aí depois fica aquela roda de conversa. Antes também, pô, você tá escrevendo? Ô, quando você vai falar um texto seu? Aí saiu. Vai se sentindo provocado, né? Sim. E aí eu conheci também a galera, conheci o Mesquiteiros, né, que foi onde participava das oficinas, depois conduzindo o espaço de oficinas também, né. Foi um lugar onde eu desenvolvi isso com mais dedicação, e aí conheci o Poesia Maloqueirista, que era a galera que fazia poesia de rua, vendia na rua, assim, eles faziam um livro, tanto que vocês vão ver que meus primeiros livros são todos bem pequenininhos, porque era barato de fazer e dava pra vender barato, porque a ideia era isso, assim, era a fonte de renda, como que, pô, eu quero ir pro show, eu quero dar o rolê, eu quero, enfim, eu queria inclusive sair da casa da minha mãe e morar sozinho, e eu trabalhava na época, né, e aí eu falei, não, eu quero ia sair da casa da sua mãe e morar sozinho vendendo livro. Vendendo então tinha livro, que vender bastante, vender, né? E aí o Berimba, principalmente o Berimba, né? Que ele tinha também, ele que editava os livros, ele que ia atrás, ele sempre conhecia uma gráfica que ia ser mais barata, que ia dar um jeito. E aí foi esse acúmulo de incentivos aí até chegar no livro. E aí, assim, eu lancei o livro, fui buscar, ele já me botou na rua pra vender. E, pô, eu vendi 100, ou 100 não, eu vendi os 1000 livros que eu publiquei, a primeira tiragem em 4 meses, assim, já tive que fazer outra só na rua, só de mão em mão, fui pra correria, assim. Eu não lembro, você me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que nessa época você trabalhava no Bradesco, foi nesse mesmo período, eu acho que você pediu demissão do Exatamente. banco. Eu consegui esse trampo aí no Bradesco, primeiro era o jovem que ficava ajudando as tiazinhas a mexer no caixa eletrônico, depois eu fui pra caixa, aí eu peguei, juntei um dinheiro e falei, ó, eu quero juntar um dinheiro eu tava morando com a minha mãe ainda, né, então eu tirava pra ajudar em casa e o resto eu guardava. Quase, metade eu pagava as contas e metade eu guardava. E aí, pra poder exatamente, quando eu largasse o trampo, eu ter pelo menos uma segurança de uns meses, assim, né. Da hora. Foi isso. Sempre na poética da sobrevivência. Inclusive, esse é o subtítulo do meu próximo livro, A Poética da Sobrevivência. Cadê a Tamires? A gente vai ter agora um poema da MF Rodrigues Alves, na voz da Tamires. Palmas para a Tamires, por favor! Eu fiz... Tudo bem. Tamires, se você quiser fazer olhando ali, só não esquece de fazer falando bem pertinho do microfone, por favor. Não, tem que ser mais perto. Isso aí. Que nem rapper mesmo, que os caras botam aqui. Os caras... Tá. O poema não tem título. É só um negócio mesmo. É um poema, não é um negócio, não é um poema. É só assim também. Acredita? É um poema. Se você chama, como o Marcelo disse, se você chama de poema, é um poema. É o que você chama. Tá. Ganha força. Mais pertinho, o microfone. Isso. Preto, parda, morena, mulata, mestiça marrom, cor de papelão, café com leite, claro demais pra ser preta, escura demais pra ser branca. Por muito tempo eu ouvi. Pardo também é negro? Pardo existe? Ou é só o IBGE? Esquecido, ignorado, silenciado. Embranquecendo minha história, invalidando meu sofrimento. Pra que serve as cotas se até ela nos poda? Black Lives Matter, mas na hora só apoia os que te favorece. Cadê as mini e os mano negros de pele clara? Nós somos negros. Preto, pardo, moreno, mulato, independente do como você se chama, é tudo negro.
Então, na hora de nos ajudar, de nos defender, não esquece da letra P. Para os meus companheiros e companheiras de cor, não se envergonhem, se amem. Olhe no espelho e se orgulhe do que você vê. E se alguém tentar te barrar, seja como a Angela Davis e vai protestar. Como Erika Hilton, defenda seus direitos. Como o Zumbi, vai lutar. Como Carolina Maria de Jesus, escreva sua história. Como Michael Jackson, seja o rei. E como a Beyoncé, ok, ladies, let's get information. Muito obrigado, Tamires. Bom. Pode ir lá sentar. Obrigado. E Valeu. olha, ela já tem a manha da voz no sarau. Ela projeta bem a voz pra falar. E Olha aí. isso não é um negócio, viu, Tamires? Isso é um poema. Você pode afirmar, eu estou também dizendo. Aproveitando, Vitor, a gente fez uma curtinha, recita um poema autoral seu. Pode ser um poema um pouco mais longo agora. Tá. Eu vou falar um e vou até contar um pouquinho, uma história curta dele. Que eu tava falando disso, né? Eu cheguei, eu virei poeta porque, de fato, era o que dava pra fazer. Assim, nossa, eu já fiz um monte de coisa. Eu tenho diploma no Senai de mecânico, sei operar um torno mecânico. Quer dizer, hoje eu não sei, é torno, né? Não é touro mecânico. Eu sei fazer peça nas coisas. Já fiz coisa de computação, curso de computação na Microcamp, caí no golpe da Microcamp na época. Enfim, já fiz de tudo, várias faculdades. E tudo deu errado porque eu era poeta. E aí, sempre foi tudo nesse sentido, assim, a poesia é o que sobra. Quando tudo desaba, ou mesmo até quando tem a festa e acabou a festa, o que sobra é a poesia. Seja na dor ou na alegria, o que sobrou ali, o que ficou pra mim, a poesia é eu e a poesia que vão pro resto da vida. E aí, tá tendo a Feliz, né? Inclusive, Sim. foi a abertura ontem. A Feliz é a festa literária da Zona Sul. Maravilhosa. É festa ou é feira? Eu sempre chamo de festa, porque é uma festa. Eu me sinto numa festa. Acho que é festa. E todo ano eu faço a mesma pergunta pra Suzy. Exatamente. Enfim, aí teve uma edição, no meio da pandemia, inclusive, que a Suzy falou, ó, a gente tá fazendo online e nas rodas de conversa que tem, sempre tem alguém, vocês também fazem isso, né? Sempre vai ter uma entrevista, acabou de acontecer, e tem alguém que vai ser convidado, pessoas convidadas pra falar poema no meio. E aí ela falou, ó, você é uma das pessoas que eu quero convidar pra participar dessa entrevista, só que como fazendo poema, né? E aí tinha que gravar um vídeo e mandar, porque ia ser no YouTube, não ia dar pra entrar ao vivo e tal. E aí eu tava mal, mano, eu tava no meio da pandemia ainda, né? Numa crise de depressão, assim, pesadíssima, assim, dessas que, assim, não dá pra levantar da cama. E aí eu já morava sozinho, eu fui até morar na casa, fiquei um tempo na casa da minha mãe porque tava crítica a situação. E aí eu não conseguia escrever o poema, não conseguia mandar. Ela falou, ó, não precisa nem escrever nada, na verdade, né? Era só gravar algum que já tinha. Eu não conseguia ligar a câmera e gravar, não conseguia. E aí tem o lance da sabotagem, né? Pô, é alguma coisa que eu gosto, né? Uma coisa que eu quero fazer e eu não conseguia. E aí chegou perto da data, eu falei, ó, não consegui, Suzy, me desculpa. Ela, ó, então eu vou fazer o seguinte, só pra você não ficar sem o cachê, porque tá ruim a situação financeira pra todo mundo, eu vou pegar um vídeo seu que já tem e te pago e passo esse. Pode ser? Eu falei, pode ser. Aí eu falei, Suzy, era pra entregar na sexta-feira. Eu falei, Suzy, quando que vai no ar? Ela, na quarta que vem. Aí chegou no domingo de noite, eu escrevi, consegui escrever. Aí eu sentei e escrevi assim, vomitando tudo de uma vez. E aí é esse poema aqui, que é o último, é o que fecha o meu próximo livro, né? Virou icônico assim. E é claro que hoje não é a mesma versão que eu escrevi da primeira vez, Sim. mas é isso. Ele diz assim, ó. Eu tô fazendo um poema de amor porque eu ainda acredito nele. Não sei se no poema, não sei se no amor. Não resta muita coisa. Não resta quase nada. E tem sido uma tortura não saber o que esperar. Eu tô fazendo um poema porque ainda sinto fome. Sinto fome o tempo todo. Faço esse poema porque vão me pagar. Eu preciso fazer o poema. Mesmo que fale só sobre o poema e fique dando voltas no mesmo quarto, no mesmo rabo. Um poema é a última coisa que alguém gostaria de encontrar. Antes a cura, uma lembrança boa, a solução para o país, mas nunca o poema. Eu repito o que eu já disse, só que de outro jeito.
Queria uma versão melhor de mim e do poema, uma mesa mais cheia, uma palavra mais breve, um tema menos cansado, mas ainda tô fazendo um poema sobre amor. Mesmo que seja pouco, mesmo que seja quase nada, que pareça um choro, um suspiro, um desabafo, eu respeito, porque é poema ainda. Queria que soasse como abraço, como utopia ou esperança, que fosse uma saída, mas o que eu tenho agora é exatamente esse poema que eu preciso fazer. História triste tem em toda parte, eu sei, mas eu preciso fazer. Mesmo que me falte o apetite e a vontade de dizer, que falte o dinheiro do feijão, o jeito na frase, que falte o dinheiro da conta de luz até ter medo do escuro outra vez, o poema precisa ser escrito. À mão, com os dedos, aos murros. Ele existe porque é caro estar vivo. Isso é tudo que eu tenho. Existe enquanto for ouvido. Não parece bonito, mas foi pago. Cumpriu o seu trabalho. Ninguém foi ferido. Boa. Vitor Rodrigues aqui, diretamente da MF Rodrigues Alves, na Parada Inglesa. Estamos aqui na sala de leitura com os estudantes, 6º, 7º, 8º e 9º ano, é isso? Acompanhados aqui da professora Flávia também. Muito obrigado por nos receber. Agradecer a todas as escolas que abrem as portas para a gente, para nos receber, seja com esse projeto, seja com o projeto do Sarauzinho, seja com os projetos da Casa Poética. A gente sabe que é muito importante essa relação da escola, a educação, com a arte, com a cultura, da escola com os grupos, com os coletivos periféricos. Eu acho que é uma relação de uma dependência muito saudável, né? Porque um refresca, um traz boas coisas para ambos. Então que essa relação não só com a Casa Poética, mas com vários outros artistas, vários outros grupos periféricos, elas possam se estender e que mais grupos possam acessar esse espaço, que os estudantes possam conhecer esses outros grupos também e acessar os espaços destes grupos. Vitor, você fez... Esse texto tem nome? Não, não tem Ok. nome. É um negócio. Negócio nada. Você consegue eleger qual o melhor texto que você já escreveu? O próximo, é sempre o próximo. Sempre próximo? Não, E antes do mas próximo, qual foi? hoje o que eu mais gosto é esse, mas já tá mudando de posto já, né? O Drummond, vamos fazer uma média agora com a professora da sala de leitura, né? Do currículo. Não, a professora não é da sala de leitura. Não é da sala de leitura. Ela só é a amiga e... Pronto. O Drummond, ele tem uma fala que ele diz assim, né? Convive com os teus poemas antes de escrevê-los, né? E isso é uma coisa que até nas oficinas, nos cursos, eu gosto de falar, né? Literatura é relacionamento. Na verdade, qualquer coisa na vida, né? Você quer jogar bola, como que você vai se tornar uma jogadora, um jogador melhor? Tendo intimidade com a bola, passando tempo com ela, porque você vai entender como que é o seu jeito, como que seu pé, como que seu corpo funciona, vai lidar Sim. com aquele objeto. E com a palavra é a mesma coisa, assim, é conviver. E aí eu convivo muito com os meus poemas. Antes de escrever, geralmente, por exemplo, esse texto aí ele já é de 2020, 21, 20. Mas nesse livro vai ter texto que eu comecei a escrever em 2015, 16, assim. Eu gosto de gastar tempo com eles. E depois que eu publico, eu também fico lendo e relendo. Então sempre vai depender. O poema que eu mais gosto depende da fase que eu tô. Se eu tô... Eu ia falar, se eu tô apaixonado, mas faz tempo que eu não fico apaixonado. Levei pé na bunda. Se eu tô no pé na bunda, eu vou gostar mais de poema triste, que vai... Mas geralmente, assim, o poema que eu mais tô gostando é o que mais tá... representando o que eu não consigo colocar pra fora naquele momento, né? O que eu não consigo elaborar. Geralmente é coisa que eu não sei. Eu escrevi esse poema porque eu não consigo falar sobre isso. Eu nunca consegui falar sobre isso. Não tinha acolhimento também. Hoje Sim. tem um pouco mais, mas geralmente é isso, né? Então é o poema que mais tá me fazendo companhia. É o do momento. E você tem muito poema pé na bunda? Não, quer dizer, os poemas de amor que eu escrevi, todos foram de pé na bunda. Eu escrevi um poema... Eu perguntei porque quando você falou poema pé na bunda, o pessoal... Né,
tô pé na bunda agora. Por É, isso que eu tomei um perguntei. recente que não sarou até agora. Faz meses já e E não às vezes sarou. demora pra sair o poema, né, quando a gente... Pois é, então. Não, e aí tem gente que fala assim, pô, mas você Aliás, tá é isso, sofrendo. eu vou uma pergunta, porque eu tenho dificuldade de escrever poemas sobre pé na bunda ou poemas sobre amor. Pra você é uma coisa que é indiferente? Como Não é que é pra consigo. você? Não Não, consegue? assim, eu escrevi, eu acho que na vida, assim, 2 poemas enquanto eu tava gostando da pessoa. Quer dizer, quando eu era adolescente, eu escrevia uns pra tentar Chavecar. conquistar, né? Mas eram horríveis e a pessoa não tava nem aí pra mim. Mas hoje em dia, depois, né, que eu comecei a me reconhecer poeta mesmo e começar a carreira, eu não consigo, assim, é uma coisa muito complicada. E aí, quando eu tomo o pé na bunda, depois que passa, eu começo a elaborar. Geralmente, enquanto eu tô no processo de sofrer, eu vou anotando. Eu anoto uma frase, eu anoto um verso. Mas é assim, quando tá muito. Isso tem a ver também nas crises de depressão, assim, quando tá muito pesado, eu não consigo escrever. Eu consigo escrever quando, assim, quando transborda, sabe? Eu tô chorando tanto que tem uma hora que secou. Aí eu vou lá e escrevo. É Entendi. tipo isso, assim. Não, e é muito triste isso, viu, gente? É Você triste. se tiver alguém aqui que é poeta, ou rapper, ou funkeiro, ou sambista, ou qualquer artista da palavra, e você tem dificuldade pra falar sobre amor, você tá lascado. Porque quando você tá numa relação, muitas vezes sempre tem aquela, escreve alguma coisa pra mim. Se você me ama, você não é poeta? Você não... Escreve alguma coisa pra mim, né? Escreve de acordo com o seu amor que você Sim, tem. sim. E aí, se você tem essa dificuldade, tá lascado, tá Ó, lá. acho que eu tenho um poema que é de amor, que é de fala da paixão, que foi quando eu me apaixonei pela minha ex há 3 anos, quase 4 anos atrás, né? Só que é isso, ela me largou. E eu tô aí sofrendo. Mas o poema ficou aí. Vitor, falando sobre amor também, né? Tá ali a paixão, que é uma coisa próxima, você tem uma relação que eu posso chamar de muito apaixonada também pelo futebol. E é por isso que eu falei Sim, daquela sim. provocação inicial, porque você, né, falou de Itaquera, mas você é palmeirense, né? Desde criancinha, é aqueles palmeirenses apaixonados aí. Agora que a galera fala de não monogamia, né? Eu sou não monogâmico no futebol, né? Eu sou Ah. palmeirense, torço pro Vasco também, pro Santa Cruz, tem Depende esses do. daí. Entendi, depende do lugar. Queria que você contasse um pouco da onde vem essa questão da paixão pelo futebol, como que você vê isso, se é uma coisa mesmo que, né, eu vejo, né, contar pro pessoal, eu vejo que você se dedica, Uhum. gosta de ler, estuda, faz programas sobre futebol, então conta um pouco dessa sua relação com o futebol e também com a poesia, se você vê que tem alguma relação, futebol, poesia, Palmeiras. Sim. Total, assim, inclusive, há uns 2 anos atrás, eu gravei um podcast com um amigo meu que foi jogador, né, de lá da Zona Leste também, de lá da Quebrada, começou na várzea, inclusive, ele nem fez base, ele foi da várzea direto pro profissional, e aí, é, a gente falou sobre isso, eu falei que pra mim fazer poema, e aí por ter jogado também, por ser goleiro, e jogar é muito parecido, porque o poema, ele acontece, você pode estudar, você pode fazer faculdade, você pode, enfim, inventar um monte de fórmula, mas o poema ele vai acontecer. Você se prepara, mas na hora, não, vamos ver, não tem facilidade. E o futebol é a mesma coisa, você treina, você treina, você treina, mas como já dizia o ditado, jogo é jogo, treino é treino. Você treina mais do que você joga. E aí qual que é o lance? Você, tanto do poema quanto do futebol, né? Você você treina o seu corpo, né, a sua mente, que mente é corpo também, né? Para ter ferramentas para na hora que o problema, a situação acontecer, você saber onde buscar e saber lidar. Mas você nunca sabe o que vai acontecer. E acho que é isso que me liga, assim, no poema e no futebol. A Eu, imprevisibilidade. eu tenho esse poema de cor que eu recitei agora. Só que eu não sabia como ele ia sair. Eu nunca sei como vai ser um poema na hora que eu falo. Nunca sei, nunca sei. Por mais que eu tenha falado ele 1 milhão de vezes. E a mesma coisa no futebol, assim. Você vê, pô, jogador aí de 40 anos já, super veterano de carreira, e ele ainda lá no jogo é novo. E inclusive eu trabalhei, né, nos últimos 1 ano e meio, eu trabalhei com formação com futebol de base, e aí também é uma outra coisa que liga. Para mim, a literatura, e principalmente a literatura falada, é educação, e assim, a educação
no nível que mais me interessa, que é essa educação simbólica, né? A educação que come pelas beiradas, a educação que mexe aqui, né? Que a escola, infelizmente, faz pouco, graças a professoras e professores e alunos como vocês que estão aqui. A escola faz mais isso, né? Tem mais espaço hoje, tá tendo um pouco mais, mas olha pouco pro sentimento, olha pouco pro. Porque assim, às vezes, pô. Você tá numa aula e você fala, eu não gosto dessa aula. Por quê? Porque às vezes a professora ou o professor falou alguma coisa que te deu um gatilho, de alguma coisa que você sofreu ou o tema. E a gente não fala sobre isso, né? Só fala, não, esse aluno é ruim. Ele não gosta e não conversa, né? E aí eu acho que o futebol ele traz isso também, né? Essa educação por um outro lado. Eu não trabalho mais nessa empresa que eu tava trabalhando, porque eu tava enlouquecendo, é insano o ritmo. E porque eu resolvi. Inclusive, estava adoecendo por parar de me dedicar à carreira artística, e aí você vai ficando. Não tem Sim. como. Não dá pra fugir. Assim, você é poeta, gente. Você virou poeta, já era, é pro resto da vida. Se você tentar fugir disso, vai dar ruim. Toda vez que eu tento fazer outra coisa, me dedicar a outra coisa, eu fico doente mesmo fisicamente. E, enfim. Mas continuo trabalhando, inclusive hoje vou narrar um jogo e esse lance da narração, dos comentários, também, pra mim, quando eu tô narrando um jogo, é igual eu estar no palco falando um poema. Eu tenho a questão também eu tenho todos esses livros aí, mas o livro eu usava só pra vender mesmo, né? O meu negócio sempre foi a palavra falada. Eu sempre preferi ser convidado num lugar pra falar um poema do que vender um livro. Sim. Claro que eu gosto dos dois, se possível. Inclusive, eu vejo o livro como se fosse uma partitura, sabe? Você tá registrando, a partitura é tipo onde a galera escreve a música, sabe? Alguém fez a música e tá escrito lá como é que essa música tem que ser cantada, como são as notas, né? Um livro, a pontuação, a quebra de frase, o parágrafo, é isso também, está dizendo o ritmo pra pessoa, como você quer que leia. As palavras, elas têm sons diferentes, elas têm notas musicais, né? A fala tem nota musical também. Se você pegar o Hermeto Pascoal aí, que é um doido, ele faz isso, ele pega as falas. Hoje muita gente faz meme com isso também, né? Pega um meme, aí a galera vai lá e faz a Pega a fala fala, coloca e toca uma no violão. base e Isso. fica repetindo a fala da pessoa com aquela base de fundo e faz uma música. Sim. E aí tem esse poder, assim, né? Eu acho que esse poder, é mágico, é magia, assim. Pra mim, o aí eu do RPG, né? É um mago das palavras, né? Tem até umas amigas que falam, pô, você é um mago das palavras, porque você pega pra ler um livro eu faço isso muito nos saraus, eu gosto de ler livro de outras pessoas, e aí eu faço sarau com jazz, né? Que é com acompanhamento musical, então eu improviso 100%. E aí tem isso de se entregar na leitura. E o público reconhece, fala: Nossa, eu tava nessa área, eu não tava prestando atenção em nada, eu tava achando um saco. Você pegou pra ler e parecia que você fez uma mágica, você fez um feitiço. E eu acho que o futebol também é isso, desse feitiço, dessa mágica, que mexe com tanta coisa Sim. ao mesmo tempo e é tão imprevisível que na hora que alguém consegue resolver a situação ali, o Marcelino, que a gente fala é uma grande referência, né? Ele fala, tem um texto que ele coloca que poesia é buscar solução pra emoção, né? Não é resolver, mas você vai buscar pelo menos. Sim. E aí quando você fala, putz, eu tô, sei lá, eu perdi um parente, perdi meu primo morreu, tô triste, tô muito mal, assim, tô num luto que eu não consigo sair. Aí você vai lá e você ouve um rap, aí você chora, aí você fala, nossa, parece que foi um feitiço que tirou essa dor de dentro de mim, sabe? E jogou pro mundo. É a mesma Lembrei coisa de daquela comemorar um danecida gol, né? do DJ Primo. Você já perdeu um camarada? Já Foi te deu essa mesmo. vontade de olhar pra Deus e dizer, nessa você deu mancada? Sim, nossa, essa letra é Pesado. Chama mais representantes aqui da escola. Gisele, chega pra cá. Palmas para a Gisele! Fala bem perto do microfone. Pode ser para o Vitor, pode ser para a câmera. A minha pergunta é pro Vitor. No começo do podcast, você falou sobre sua mãe ser viúva. Então você cresceu sem pai. Ou com um namorado, assim, da sua mãe, presente, enfim. E como é que foi pra você crescer sem pai ou com um padrasto? muito boa pergunta. É, eu vivi alguns anos sem pai, uns 3 anos, né? E foi bem terrível porque minha mãe ficou viúva Você tinha quantos e eu anos? tinha 5 anos e ela estava grávida de 6 meses da minha irmã. Então ela ficou viúva com 2 crianças pra criar e, assim, uma situação financeira bem complicada. E aí ela casou de novo 3 anos depois
E foi muito doido, assim, crescer esses anos aí dos 5 aos 8, que são anos bem importantes também sem pai, foi muito o que me fez também. E na verdade, eu falei disso da minha mãe porque eu cresci mais sem mãe do que sem pai, sem o acolhimento. Eu não tive essa relação de carinho com a minha mãe, sabe? Minha mãe, a- e com muita razão, né? Ela era muito estressada. Ela ficou muito mal, muito estressada. E ela trabalhava assim, das 7 da manhã às 10 da noite, basicamente. E com 2 crianças pra criar, solteira. Então, Sua mãe era uma sobrevivente também. exatamente. E aí, nisso da sobrevivência, não dava tempo de ela ficar eh, me dando carinho, assim. Então, eu realmente, eu até no livro, a gente falando de resolver, né? Eu nunca consegui ter uma relação de afeto com minha mãe, falar eu te amo pra minha mãe. E quando ela falava disso pra mim, depois de mais velha também, era incômodo, assim. Era uma relação incômoda por causa disso. Porque com 6 anos ela falou: olha, seu pai morreu, você é o homem da casa agora. Você tem que cuidar de mim e da sua irmã. Eu tinha 6 anos. E aí virou uma chavinha, eu falei, então você não é mais minha mãe. Então agora eu sou responsável por você. E aí foi uma relação muito de. eh, E aí é isso, eu ficava triste, eu não tinha com quem conversar. Eu não tinha quem me acolhesse, sabe? Eu era uma criança que tinha os problemas e resolvia tudo sozinho. Porque o que que eu pensava? Minha mãe chorava todo dia. Falou, pô, se eu tô mal, eu não vou fazer minha mãe chorar mais, eu vou guardar pra mim. Então foi muito mais crescer sem mãe e aí veio o padrasto, e aí uma pessoa incrível, que me educou muito bem. Ele tinha uma condição financeira um pouco melhor. Assim, condição financeira melhor, era classe média. Ele morava em São Miguel e tinha uma casa. E aí ele também, só que ele era mais, ele não era nem uma condição financeira melhor, era uma condição cultural melhor. Ele era muito botequeiro, muito de frequentar bares e afins, e aí ele conhecia muito a cidade, ele circulava muito pela cidade, aí ele conhecia o Sesc, ele conhecia essas coisas, ele começou a me levar. Ele tirou a gente do bairro, a gente nunca saía dali do bairro. E aí ele começou a levar a gente, e inclusive no próprio bairro mostrar coisas que tinham. Então, ele me deu muito essa formação social mesmo, assim, de me levar pra rua. E aí faltou, tanto dele quanto dela, esse lado mais sentimental, esse lado mais emocional. Hoje, depois de adulto, depois de muita terapia, a gente consegue ter uma relação, e principalmente depois que minha filha nasceu. Minha filha. E aí também eu repeti essa história. Eu sou. A minha filha ela não é minha filha biológica. É minha filha, assim, eu tô com a mãe dela desde que a mãe dela tava grávida, né? É o pai biológico. O pai não, né? O genitor, né? Quem forneceu o material genético nunca foi presente, nunca apareceu. Então ela é minha filha mesmo. E aí meio que repetiu essa história também, né? Enfim, aí depois que minha filha nasceu, que essa relação, tanto com a minha mãe quanto com meu pai, essa relação familiar começou. Isso eu tô falando de 2017, tá? Tipo, de 7 anos atrás. Eu comecei a elaborar, eu comecei a entender que não, eu tenho um pai e uma mãe desse jeito, assim, sabe? Desse jeito de, pô, eu tenho uma família que me acolhe. Mas sempre foi sozinho, sempre foi. E aí isso machuca, né? Machuca. Sim. Muito Obrigado obrigado, pela Gisele. pergunta. Valeu. Que eu acho que é isso, né, cara? Também eu acho que você traz algumas informações, né? Seu pai faleceu, você tinha 5 anos, sua mãe se torna essa responsável. Imagina a carga que ela teve que enfrentar, seja por conta da sua idade, seja porque ela estava grávida ou Ela tava grávida. estava grávida. E a gente também cresceu ainda num período, e até hoje né? Que às vezes, qual que é essa composição familiar? Parece que tem que ter uma composição familiar padrão. Se você foge dessa composição familiar padrão, existe uma cobrança e uma pressão muito grande, sejam para os adultos dessa família, mas também para as crianças ou para os adolescentes, né? Qualquer pessoa. Então, eu acho que é uma questão muito importante aí. Sim, sim. Depois que no Deus Fazendo Bolo, eu escrevi um poema pra minha mãe, assim, e é um poema que eu nem consigo, hoje mais, assim, mas tem vezes que eu nem consigo ler, assim, porque me emociona muito ainda, porque Sim. coisas que eu nunca disse, a gente nunca trocou essa ideia, e depois que eu lancei esse poema, isso lá em 2017, eu lembro do dia, assim, que ela veio, assim, desabando de chorar, se sentindo culpada, falando assim, pô, Sim. desculpa, filho, eu não sabia que eu causei tudo isso em você. Eu falei, mãe, era o que você sabia, era o que você se não fosse isso, você nem ia sobreviver. E nem eu, e nem a Sim. Juliana, assim, é o recurso, né? A gente lida. Foi violento, assim, ela me batia muito também. Então foi bem violento, violência psicológica e tal, mas assim, não era por maldade, sabe? Era o recurso, assim, Sim. era
o que dava. Talvez, E era o jeito que ela foi educada É. também. talvez foi o melhor que ela pôde fazer dentro Com das condições que certeza ela foi. tinha, né? Com certeza foi. E mais uma integrante, cadê a Ana Clara? Palmas para a Ana Clara, pessoal! Mais uma representante aqui da MF Rodrigues Alves. Ana Clara, por favor, recite seu poema bem pertinho, tá bom? O título do poema é Pressão Social. As pessoas negras, na infância e na adolescência, a vida inteira, não podem dar bobeira, devem agir da melhor maneira, pressão social, e ainda falam que todo mundo é igual. Branco passa por isso, de não poder dar vacilo, quando comete erro, o preto é destratado com Pode, ó. Respira fundo, isso. Você tá nervosa, não tá? Ó, eu tava nervoso no começo, agora vai que vai, já fico falando besteira, o Vitor também fala, respira É, eu fundo. tô nervoso ainda, eu tô falando mal. Tá? Se eu tô falando muito rápido é porque eu tô nervoso. Ou Eu já porque relaxei, eu aqui, tô agora- a cabeça a milhão. Respira e vai. O título é Pressão Social. As pessoas negras, na infância e na adolescência, a vida inteira, não podem dar bobeira, devem agir da melhor maneira, pressão social, e ainda falam que todo mundo é igual. Branco passa por isso, de não poder dar vacilo, quando comete erro, o preto é tratado com desprezo. Errou porque é preto. Não, minha cor não justifica meus erros. Sua pele branca não quis me escravizar, você que quis me inferiorizar, se colocou a pensar, sou branco, tenho que reinar, em cima desses pretos vou triunfar. Hoje o preto tá diferente, não aceita ser pisado por essa gente, o jogo virou, o preto não se calou, reconhece que ser branco nunca foi ser superior. Uou! Uma aula de Franz Fanon. Exatamente, muito obrigado, Ana Clara, pode sentar, Muito bom. viu? Vitor, você citou aí um nome importante, Franz Fanon, aproveita e me diz, cita um livro que você leu, não, pode ser até 3 livros que você leu que ajudou você a virar a chave de como você olha o mundo. Ó, Nossa. normalmente eu peço 1, hein? É. Eu te dei chance de falar 3. Caramba, Mas se quiser falar só um, porque- livro. Eu sou geminiano, gente. Vocês que... Eu não sou muito desse rolê dos... Olha aí. Sinto muito. eu não sou muito... Não manjo muito desse rolê de signo, mas eu sou geminiano e assim, é um terror pra mim quando falo, me fala sua música preferida, me fala seu livro preferido. Te dei 3 chances, É, vamos lá. 3 porque- livros referência que te ajudou a virar essa chave. De passagem, mas não a passeio, da Dinha, eu acho que é o principal, porque foi o primeiro livro dos saraus que eu li que me pegou, assim, que eu me identifiquei pelo jeito de escrever, eu gostei dos versos, eu achei, enfim, ainda acho, né? É um livro que Sim. até hoje eu leio, eu acho que é esse. Aí, Marcelino Freire. O algum Marcelino específico? Freire. E aí não dá pra falar um porque foram vários, assim. Quando eu comecei a ler ele, eu li todos de uma vez. Todos, assim. Mas pode ser o Contos Negreiros porque foi quando começou a minha relação de amizade com ele também. Foi lá em 2010. Eu já era fã dele. Na verdade, o primeiro que eu comprei foi... Não foi o Amar é Crime. Foi lá no Mesquiteiros. Legal. Mas o Contos Negreiros... E aí eu falei pra ele, eu quero os outros, né? Não, eu não lembro o que aconteceu primeiro. Eu não lembro. E aí ele falou, poxa... E ele já tinha me visto falar no sarau. Aí ele falou, poxa, nossa, que legal que você tá interessado nos meus livros. Ele gosta de poeta jovem, né? Ele gosta de... Marcelino, o Marcelino é é um cara... fantástico. Beijo, fantástico. abraço, Marcelino. Saudades. E aí ele me deu esse livro. Ele marcou um encontro comigo pra tomar um café lá na Livraria Paulista. E me deu esse livro. Na Livraria Paulista, não, lá na Paulista, né? E a gente trocou uma ideia, então teve esse lado afetivo. E acho que o outro é um que eu até trouxe. Que vira... Tá aqui, mas depois... que é um livro de entrevistas do Manuel de Barros. Que aí entra a antologia do Manuel de Barros como um todo, que me pega legal. muito. E aí eu falo a antologia porque de fato é o Sim. livro da antologia, que eu tenho um grossão, que foi outra aula, e que eu também conheci no Mesquiteiros. Olha isso, como Mesquiteiros é minha história. Eu conheci no Mesquiteiros quando o Michel Iacchini foi convidado para lançar o Acorde um Verso, Sim. e aí ele falou do só 10% é mentira. Quando eu ouvi ele falando isso, eu falei, meu Deus, é isso daí. É isso daí. E aí eu fui atrás, acho que é esses 3. Mas aí
se fosse falar de livro, o livro de entrevistas dele. Que foram Legal. a reunião de todas as entrevistas que ele deu por escrito, foram reunidas num livro, que aí é um livro de poemas, né? Sim. Basicamente. Gente, estamos chegando ao final. Esse é o Ah. momento mais sincero, assim, do programa. Eu vou falar novamente, vocês vão fazer depois assim, tá? Só pra gente faz de conta, depois a gente corta. Estamos chegando ao final do programa. Poxa. A gente não faz corte, vai aparecer tudo, vocês sabem disso, né? Vitor, agora eu vou fazer algumas perguntas aqui, e aí são respostas breves, não precisam ser respostas em palavra única, só respostas mais breves mesmo. É como se fosse Escola Bujanra. um bate-bola aqui. Maior sonho? Caramba. Ficar de boa com a minha poesia, assim. Conseguir não passar perrengue pra viver sendo artista. 6 a cada 5 respondem isso e eu concordo também, porque eu também É gostaria. porque é o maior pesadelo, né? É se livrar desse maior pesadelo, que é não saber quando vai pagar as contas. Exatamente, eu não tinha visto por essa perspectiva, o maior pesadelo. Pesadelo mesmo. Não sei você, mas às vezes nem dorme, né? Insônia. Qual o seu maior medo? Não pode ser esse daí, agora vai ter que falar outro. Hoje é deixar minha filha sozinha. Qual a sua maior perda? Caramba. Rebaixamento do Palmeiras, não, mentira. Ah! Não, Pô, essa você pegou, porque eu escrevo só a partir da perda, né? Eu acho que a minha maior Algumas dolorosas. perda... essa última aí, a minha ex-namorada que me largou, que tá doendo. Não tem uma maior perda, assim. Eu acho que... A perda é uma palavra que faz parte da minha vida, assim. O Deus Fazendo Bolo, eu escrevi por causa de perda. Eu tava muito mal, eu fui olhar pra minha vida e falei, só tenho derrota. Então eu vou escrever sobre isso. Nasci perdendo e eu tô do lado de quem tá perdendo. Eu sempre tô do lado de quem tá perdendo. Enfim, seja socialmente, seja nos times também, né? Sempre torço pra time de divisão mais baixa. Eu acho que é isso, assim. Exatamente por não achar que esse mundo é legal. Então, a minha maior perda é ter nascido nesse mundo do jeito que ele é. É essa. Queria ter nascido em outra galáxia. Qual a sua maior conquista? A poesia. Assim, encontrar esse lugar, assim, de botar pra fora, que senão eu já não tava mais aqui. Com certeza eu já teria ou morrido ou me matado, se não fosse poesia. E dentro E aí, quando eu digo a poesia, assim, é conseguir me reconhecer, sabe? Tanto ler e me sentir acolhido, quanto conseguir botar pra fora. É as duas coisas, assim. se ver e fazer poesia, né? Seria isso. Pra mim não tem diferença, né? Pra mim, quando eu tô lendo um poema do seu livro, eu tô sendo tão poeta quanto quando eu tô lendo um poema que eu escrevi. Não, pra mim, realmente não tem nenhuma diferença. Os dois poemas são meus. São nossos. E a partir de uma visão enquanto homem, enquanto pai, enquanto poeta, enquanto artista, dessa visão multifacetada, você já falou isso no seu poema, mas eu vou perguntar de toda forma, porque é a pergunta de fecha. Você falou da Bujanra e aí passa por aí também. Mas a pergunta é, para você, o que é o amor? O amor, se falasse que é a vida, era mais fácil. É Caramba, porque se alguém me pergunta o que é a vida, eu acho que eu já achei minha resposta, mas eu ainda não achei pro amor, por isso que eu pergunto. eu compartilhei um poema que eu nem vi de quem que era. Que é a resposta que assim, o amor... O que é o amor? O que é o amor, galera? Não foge não, você tem que dizer o que é o amor, Vitor. Tô tentando descobrir. Mas eu acho que é magia. É mágica, assim. Eu ia falar que é o encontro, ia repetir a resposta da Roberta Stelladalva sobre a vida no Provocações. Eu lembrei dela agora. Beijo pra Roberta. Eu acho que é essa magia. O amor é o que acontece. Acontece, assim. E não dá. Não dá pra saber, não dá pra explicar. A gente tira foto pra tentar falar o que é. A gente toca música, a gente canta, a gente escreve.
Mas é isso, assim, é magia. Eu acho que é a magia, uma das magias que a vida nos oferece. E aí, como toda magia, né? A magia, ela tem um efeito bonito, mas ela custa caro pra fazer também. Magia não é simples, é frágil. Muito bem. Queria agradecer Ó, novamente. outra Diga situação, aí. outra citação do Ricardo Gondim, um pensador aí das antigas. Ele fala que o amor é a coisa mais forte e a mais frágil do universo ao mesmo tempo. Qual o nome? Ricardo Gondim. Ricardo Gondinho. Muito bem. Chegamos ao final de mais um Casa Podcast. Queria agradecer imensamente, primeiro, a gestão aqui da MF Rodrigues Alves, escola aqui da Parada Inglesa. Muito obrigado. Agradecer a professora Flávia, que nos acompanhou, recebeu. Muito obrigado também. Parabéns aqui pelo trabalho. Queria agradecer a todos vocês, estudantes, que estão aqui acompanhando com a gente. Obrigado mesmo. As meninas que fizeram aqui as perguntas. Obrigado, recitaram. Muito obrigado também. Agradecer a equipe que nos acompanha de sempre aqui da Casa Poética, Binho Santana, Isso aí. Diogo Hans. Mandar um beijo e um abraço pro Joaquim Silva, que não está aqui, deixou nós na mão, deixa. Agradecer também a nossa equipe que não está presente, mas também trabalha na produção, Mirela Anjos e Mônica Alves. Agradecer novamente aqui ao Vitor Rodrigues. Pô, valeu demais. Tamo Já vou te junto. passar a palavra final, mas siga a gente nas redes sociais também, @Casa Poética SP. Siga o Vitor Rodrigues nas redes sociais, @Praga de Poeta, estou correto? Praga de poeta. E Praga aí? mesmo. Praga mesmo. Praga. Vou deixar você Não fazer suas morre. considerações finais para a gente poder fechar aqui. Fica à vontade. Agradecer demais, assim, o convite, o acolhimento, vocês estarem aqui. Da hora. Se eu trombar vocês de novo, eu vou lembrar do rosto, do nome. Quer dizer, até porque eu não sei o nome. Mas foi muito, muito gostoso. E falem poemas, ouçam poemas, façam poemas, que é isso aí. E falem mesmo, assim. Eu sou o poeta da fala. O livro é bonito, mas é livro pra ler em voz alta, fala. Eu só gostei de poesia porque eu ouvi poema. E aí depois eu fui ler e falei, nossa, é legal, hein? É legal. Falem poemas, é só isso, esse é o meu recado. Não deixe de se inscrever no canal, aciona o sininho para acompanhar esse programa e vários outros que ainda já temos, ainda teremos. E é isso. Beijo, abraço, até a próxima. Valeu, é nóis.